Olá, eu sou a jornalista Kátia Marco e este é o Voz Docente, programa semanal do Andes URGS, elaborado em parceria com a Dufpel e a Regional do Andes no Rio Grande do Sul, que vai ao ar pela rádio da Universidade da URGS, 1080 AM, todas as quartas-feiras, à 1h da tarde. O Voz Docente pode ser ouvido também em Pelotas, às quintas-feiras, às 6h15 da tarde, com reprise nas segundas-feiras, às 10 da noite, na Rádio Federal 107.9 FM. E nas sextas-feiras, à 1 da tarde, na Rádio Com 104.5 FM, com reprise aos domingos, às 9h30 da manhã. O Voz Docente fica disponível na internet, no site andesurgs.org.br, no Facebook e também no Spotify da Seção Sindical do Andes na URGS. Acompanhe. No programa de hoje, apresentamos uma entrevista com o servidor técnico-administrativo do Centro de Processamento de Dados da URGS, Jerônimo Menezes, sobre o programa MConf. O professor da Faculdade de Educação e ex-diretor do Andes URGS, Paulo Slomp, explica os problemas da plataforma da Microsoft Teams, a qual a reitoria da URGS aderiu institucionalmente para o ensino remoto emergencial. E a professora Elizabeth Búrigo, primeira secretária do Andes URGS, traz algumas considerações e alertas da seção sindical acerca do ERE e da adesão a plataformas privadas. Fique conosco. O ensino remoto emergencial na URGS deve iniciar em 19 de agosto. Na avaliação do Andes URGS, vários problemas, porém, não foram resolvidos e citam a possibilidade de adequação total dos planos de ensino, que pretendem ser uma reprodução do que seria ofertado presencialmente, mas adaptados ao modo remoto. O amparo jurídico a docentes e discentes, quando do uso indevido da imagem, e o maior de todos os problemas, a dificuldade de acompanhamento de disciplinas obrigatórias, portanto basilares, por parte dos estudantes que não têm condições materiais, estruturais e psíquicas de fazê-lo. Outro problema levantado foi a assinatura já feita pela reitoria para a utilização da plataforma Teams da Microsoft, antes mesmo da aprovação do CEP, sendo que a universidade já dispõe de um programa de software livre que está sendo utilizado, o MConf. Este é o tema do nosso Voz Docente dessa semana, que conta com a análise do professor da FACED, Paulo Slomp, e o comentário do Andes URGS da professora Elizabeth Búrigo, primeira secretária da seção sindical, e também a entrevista com o servidor técnico-administrativo do CPD, Jerônimo Menezes. Ouça agora a análise do professor Paulo Slomp. Olá, meu nome é Paulo Francisco Slomp, sou professor na Faculdade de Educação, Departamento de Estudos Básicos. Uma das disciplinas que eu trabalho é software livre na educação. Algumas informações sobre a adesão da nossa universidade, a URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez a adesão a uma ferramenta da Microsoft que chama Microsoft Teams, que é a ferramenta de videoconferência. É possível verificar na página da Microsoft sobre privacidade que a empresa coleta dados pessoais dos usuários. Ou seja, com essa adesão da nossa universidade, os dados dos estudantes, dos professores, dos técnicos, vão ser utilizados comercialmente pela Microsoft. Dados pessoais que a Microsoft coleta declaradamente, está na página da privacidade da empresa. Dados demográficos, dados de dispositivo, uso e conectividade e também configurações, ou seja, o aparelho que tu está usando para fazer o acesso é rastreado
pela empresa. Também coleta o histórico de navegação, coleta interesses, os favoritos, dados de consumo de conteúdo, pesquisas que o usuário faz na internet, comandos, dados de mensagem de texto, dados de digitação, dados de imagem, dados de contatos do usuário e relações, ou seja, a tua agenda, as pessoas com as quais tu te comunica, fica armazenado pela empresa. Dados sociais, dados de localização geográfica, vídeos ou gravações, conteúdo de arquivos e comunicações do usuário. Bom, a lista é longa. O que é que está acontecendo? A universidade faz a adesão e entrega para a empresa. Parece que essa adesão da URGS não teve ônus financeiro. No mês de abril, a Universidade de Brasília, a UNB, publicou em sua página que fez uma adesão às ferramentas da Microsoft e publicou que não havia ônus financeiro para a universidade. Ou seja, a entrega de dados pessoais da comunidade universitária, e esses dados pessoais não são os únicos que a empresa toma posse. Os dados de pesquisa, que muitas vezes são dados críticos, muito importantes, inclusive para a soberania nacional. Os dados de pesquisa, os professores que utilizarem com os seus orientandos, com os seus alunos, com os seus bolsistas, dados das suas pesquisas ficarão armazenados em computadores lá nos Estados Unidos. Isso precisa ser assim? Não precisa. Nós temos vários programas de computador que são livres e gratuitos, software livre e gratuito, e que a universidade oferece atualmente, já há muitos anos, ambientes digitais, como o Moodle, videoconferência, como o MConf, o correio eletrônico, como o Chasqui e-mail, um repositório de arquivos e também com possibilidade de compartilhamento, armazenagem e compartilhamento de arquivos, que é o Chasqui Box, listas de discussão, tem um espaço de publicação para os professores, que o endereço é professor.urgs.br, várias ferramentas digitais que a universidade oferece e que seria importante que a gente utilizasse e prestigiasse essas ferramentas. A professora Elizabeth Búrigo apresenta a posição do URGS. A seção sindical do URGS na URGS lamenta que a administração da URGS tenha feito essa opção pela contratação das plataformas da Google e da Microsoft sem consulta e sem discussão com a comunidade universitária. E nós consideramos muito importante e urgente que a comunidade reflita e debata os efeitos dessa adesão e pense nas alternativas. Logo que foi anunciada a contratação, muita gente comemorou, porque era uma solução para o problema já anunciado também das limitações do MConf, mas aos poucos, quando a gente começa a se preparar para iniciar o semestre de ensino remoto, vão ficando mais claras as implicações.
né? Em primeiro lugar, são plataformas que capturam dados dos usuários, tanto docentes como estudantes. São plataformas, pelo que já foi divulgado, inclusive por coordenadores de programas de pós-graduação, a contratação envolve a cessão de direitos autorais, inclusive com a possível comercialização de produções dos professores. A ideia de gravar aulas, que inclusive é uma reivindicação de alguns estudantes e parece que seria então uma novidade do ensino remoto, a possibilidade da gravação de aulas, ela tem implicações muito sérias do ponto de vista dos direitos de uso de voz e de imagem, tanto que alunos e professores podem se recusar a ter a sua participação gravada, né? E quando essa gravação se torna alguma coisa naturalizada, então a tendência é também de professores e alunos reduzirem a sua participação, conterem tanto a manifestação de opiniões, como mesmo de dúvidas, que é algo muito importante na interação professor-aluno, né? Manifestar dúvidas, expressar dúvidas, discutir conjecturas. E, finalmente, as gravações elas podem ser usadas também com edição de material e ser usadas para caluniar e ser usadas como... têm sido usadas em alguns casos como fake news, né? Contra professores, em ataques a professores. Além disso, há vários riscos no uso dessas plataformas que ainda não são conhecidos, né? Porque não sabemos como é o controle de acesso, como será, não sabemos das possibilidades e dos limites, inclusive, de uso dessas plataformas. Mas o mais grave de tudo é que a URGS, assim como outras universidades, ao fazer essa adesão a Google e a Microsoft, ela renuncia a uma outra estratégia alternativa que seria desenvolver o MConf, né? Como comentou o Jerônimo, existe essa possibilidade. Claro que isso exige tempo e investimento, mas é uma alternativa. Desenvolver o MConf e outras plataformas de acesso aberto, como tem sido pensadas no ABC, na Bahia, e por colegas de várias universidades, desenvolver essas plataformas significa a possibilidade de desenvolver conhecimento, né? Conhecimento sobre as tecnologias da informação e comunicação, e enquanto a adesão, as plataformas GAFAM, ela implica em cada vez mais dependência, né? Dependência em relação a essas tecnologias proprietárias, em relação a essas empresas que usam os nossos dados e as nossas produções para fins privados, né? Para fins do lucro, né? E contra a lógica que é a lógica da universidade pública, que é a produção de conhecimento e a produção de saber e a defesa da liberdade, a liberdade de ensinar e aprender. Enfim, a gente sabe que esse outro caminho de reforçar as plataformas e os recursos de código aberto implica recursos, que hoje, de fato, a universidade não tem, então significa lutar para ter esses recursos, mas implica também uma vontade política de se ter uma universidade produtora de conhecimento e uma universidade democrática, né, que garanta a liberdade também nos processos de ensino, né, não só na discussão das estratégias a serem usadas do ponto de vista tecnológico, mas também democrática do ponto de vista de se pensar as condições para acontecer o ensino, assim como a pesquisa e extensão. Então, lutar para esses recursos, estamos sempre dispostos, estamos sempre engajados, mas nesse momento nós queremos enfatizar a importância de se rever de imediato essa adesão às plataformas Google e Microsoft, porque essa adesão vai ter várias implicações nefastas. É um caminho que parece fácil, é um caminho que parece sedutor, mas é um caminho que pode ter custos muito elevados para a universidade pública. O nosso entrevistado, Jerônimo Menezes, nos fala sobre o MConf. Boa tarde, Jerônimo.
Conte-nos um pouco da história do MConf, onde e por quem foi criado, com qual objetivo e como se deu a trajetória da plataforma até então. O MConf, ele é um sistema de webconferência, né, que serve para as pessoas poderem conversar, né. Ele foi criado pelo Laboratório de Projetos Audiovisuais, né, do Instituto de Informática da URGS. Foi desenvolvido pela gurizada que na época fazia ciência da computação, engenharia da computação, era aluno, né, do Instituto de Informática. E ele é criado, né, o sistema de webconferência, ele surgiu muito no intuito de substituir aquela estrutura mais complexa que se tinha antigamente de videoconferência. Né? O pessoal mais antigo lembra que para tu ter uma sala de videoconferência tinha que comprar lá uma câmera, né, de videoconferência que tinha um hardware específico para codificar áudio e vídeo, mandar num protocolo específico capaz de funcionar adequadamente naquelas limitações de equipamento que nós tínhamos na época e de largura de banda de rede, né? Que as redes elas eram bem menos tinham bem menos performance que hoje em dia. E aí, em torno de uns 10 anos atrás, começou os equipamentos pessoais começaram a ter uma grande capacidade de processamento. A gente viu que os notebooks, os smartphones, né, mais recentemente, e o computador de casa já tinham uma grande capacidade de processar áudio e vídeo, né? Quem se lembra aí, computadores de 15 anos atrás, para rodar um vídeo em HD, precisava comprar uma placa de vídeo específico. Hoje os computadores todos já têm capacidade de rodar aí 1080, né, P, Full HD. Então isso passou a ser utilizado então para substituir aquela estrutura antiga. Agora a gente já começava a conseguir substituir isso com dispositivos pessoais, né? Então a gente passou a poder ter no notebook da pessoa, no smartphone da pessoa, um endpoint, né, que a gente chama, né, na estrutura de videoconferência, que é o dispositivo que apresenta o vídeo e que captura o vídeo para mandar para as outras pessoas e processar isso e tudo mais. E hoje em dia temos capacidade de rede também, né? Hoje em dia todo mundo tem um plano 3G com uma boa qualidade, né, capaz de enviar e receber dados em alta velocidade. E aí então o sistema esse que antes era baseado nessas câmeras, né, específicas para esse serviço, começaram a poder ser usado no nosso navegador. A gente abre o navegador, entra no site e ali a coisa acontece. Né? Então isso é a webconferência, ou seja, traz para dentro dessa navegador web ali o ambiente de videoconferência. E ele tem várias vantagens no sentido que pesquisadores, por exemplo, da universidade que estão em alguma viagem, né, estudantes conversarem com seus orientadores que porventura estão participando de um projeto de pesquisa em algum outro local, enfim, são inúmeras, né, as demandas que podem ser atendidas por um sistema que nem esse, né, em que hoje em dia a gente tem a capacidade de abrir um navegador, seja no smartphone, seja no notebook, no nosso computador de casa, e a gente entra numa sala de reuniões em que a gente pode ser visto e pode ver as pessoas que estão lá também conversar, né? E do ponto de vista da dinâmica das comunicações hoje em dia é uma ferramenta extremamente importante, né, do ponto de vista institucional. E qual o diferencial do MConf para plataformas privadas, como, por exemplo, o Microsoft Teams, ao qual a reitoria da URGS aderiu? A diferença, né, do MConf para plataformas proprietárias como o Teams
e o Meeting, né, é a questão do código, né, aberto. Isso é uma plataforma aberta, uma plataforma livre. O que isso significa? O mConf hoje ele é uma solução que, embora ele tenha sido desenvolvido dentro da URGS, né, lá por iniciativa do laboratório do PRAV, né, que também trabalhou com outros conjuntos de software abertos também, né, o software livre é muito assim, as pessoas vão pegando um pouco de um pouco de outro quando vê surge uma coisa nova, né, o mConf eu acho que é um exemplo disso, porque o pessoal pegou, né, diferentes componentes aí de software de código aberto e criou uma nova ferramenta ali que se tornou disponível para a universidade. E ele, por ser de código aberto, ele está na internet para quem quiser usar, para quem quiser baixar, né? Então, e ele se torna um legado, né, intelectual e tecnológico, né, para a sociedade humana, né? Não é só brasileira, não é só da URGS, mas é em geral, porque qualquer pessoa que hoje quiser entender como é que um sistema como é que um computador conversa com um computador da outra pessoa, como é que ele faz uma codificação de vídeo, como é que ele consegue ler a câmera do usuário, tudo isso está nos códigos fontes, são as instruções que as pessoas colocam ali para os computadores sobre o que fazer. Então isso aí está disponível, então qualquer pessoa hoje pode ir lá e ler o código, né, se estudar um pouco de programação e pode aprender como é que se faz para ler a câmera, como é que se codifica uma imagem que está posta na webcam, como é que se envia esse fluxo pela internet, tudo isso está lá nos códigos fontes. E aí que vem a riqueza do mConf, por ser uma ferramenta, né, que se desenvolveu dentro da URGS, não foi adotada só pela URGS, né, e foi utilizada inclusive por diversas outras instituições, né, e todas as pessoas que quiserem algum dia entender como é que aquele software funciona, criar uma coisa nova, usar para um outro tipo de sistema, isso são legados que vão ficando, né? A diferença que existe para os sistemas proprietários, né? A gente pode dizer que, bom, com certeza uma multinacional consegue oferecer um áudio, um vídeo, uma codificação já de ponta, de última geração, mas tudo isso, né, ele é invisível, digamos assim, para a gente, como que isso é feito, né? A gente simplesmente se entrega para aquele sistema e a gente não sabe nada a respeito dele, a gente passa a ser simplesmente um usuário, né? Enquanto que ali do ponto de vista do mConf, ali a URGS e os desenvolvedores de um sistema de código aberto, eles têm a possibilidade de interagir com a ferramenta, né? Por exemplo, o mConf, a URGS poderia determinar quais são os módulos que ele tem, o que o software executa, aonde que aparece cada uma das suas telas, se surgirem novas demandas, é possível, né, através de um desenvolvimento próprio, contemplar esses requisitos, enfim, tu tem muito mais flexibilidade do que aquele código proprietário, que é um produto já fechado, que tu não tem muita liberdade sobre o que escolher, e além disso, tu está contratando um serviço, tu não está criando uma nova tecnologia, né, que eu acho que é o grande diferencial do código aberto, que é, não, nós estamos criando uma nova tecnologia, nós estamos induzindo o desenvolvimento de uma tecnologia necessária, que a gente está vendo não só para a URGS, né, mas para os governos dos estados, com as escolas estaduais, com as escolas municipais, que também estão aderindo aí às soluções proprietárias. Enfim, é uma demanda, né, nessa era da informação, que a gente possa se comunicar da forma
de uma forma livre, né? Então eu acho que o MConf cumpre essa tarefa aí de trazer um ambiente livre para uma comunicação, né, e reunião. Com a adesão ao ERE, o MConf tem condições de atender a comunidade universitária? Quais as reais limitações do MConf? Sobre as condições do MConf atender a comunidade universitária, acredito que é uma dúvida geral. A estrutura computacional da universidade ela não é algo infinito, né? Ele é finito, ele tem um limite. A gente tem limitações em questão de armazenamento para conseguir, no caso, salvar todas as aulas e as gravações necessárias, né? Que então a gente precisa ter disponibilidade de storage para armazenar a reunião em si acontecendo. É necessário disponibilizar uma grande quantidade de recurso de processamento, né? A gente tem uma grande demanda de rede também desse serviço, porque os fluxos de áudio e vídeo eles puxam, né? Consomem bastante desses recursos, né? E aí eu acredito que vem as duas limitações, né, que tem no MConf, né, que é a questão o que a universidade, até onde que a universidade consegue oferecer esses recursos, né, para armazenar e para processar tantas aulas. A gente sabe que desde 2016 a gente veio com um corte gigantesco, né, de recursos. Na verdade, ele já vem de antes, né? A gente teve desde 2014, 15, 16 a gente vem com, né, uma crescente da redução dos nossos recursos, né? Então isso impacta com certeza na estrutura de TI, né? Tanto do ponto de vista de pessoal também, porque hoje o MConf ele precisaria ser readotado, digamos assim, porque o MConf ele foi fruto de um projeto que depois virou uma startup e que hoje não está mais dentro da URGS. E aí a gente tem o produto disso, só que ninguém mais adotou esse filho, né? Ele virou quase que um filho órfão, né? Ele está ali dentro da URGS, mas ninguém mantém, né, do ponto de vista o código, né, digamos assim, da aplicação. Aí ninguém mais vai lá para aprimorar as tecnologias que foram implementadas ali, continuar o desenvolvimento da interface, continuar realizando as integrações com as outras ferramentas, como o Moodle e outras que eles já se comunicam. Então, é um desafio de planejamento, de pessoal, né, de conseguir readotar o MConf e essa solução de webconferência para continuar sendo desenvolvida, né, para a universidade como um todo e para a sociedade. E aí a gente poderia buscar parcerias com outras instituições que também utilizam o sistema, né, com uma estratégia de consolidar esses conhecimentos como conhecimentos públicos, né, dessas ferramentas que estão aí despontando nesse novo momento aí que a gente está vivendo, e atender o ensino básico, o ensino remoto, né, e também a gente precisa continuar lutando para reverter o contingenciamento de investimento que é feito nas universidades e nos institutos federais e na educação como um todo. Porque isso demanda, de fato, adquirir servidor, demanda, de fato, adquirir disco, equipamentos para rede e projetos para fazer com que isso se evolua. Então, a gente vai ter um grande salto agora da utilização, né, mas a gente precisaria entender esse novo momento como o surgimento
do momento de se engajar e levar essas ferramentas para um nível de desenvolvimento adequado para que todos possam usar. E a gente não ter que se atirar nas ferramentas privadas, que daí seria a privatização de fato do ensino, né, que tem todos esses problemas de a gente estar jogando pesquisa, estar jogando conhecimento, informação dos alunos, permitindo que essas empresas gerem inteligência em cima, né? Empresas que estão hospedadas em outro país, vem debates a respeito de soberania, enfim, daí a gente entra num mega debate que infelizmente esgota o tempo de poder abordar tudo. Obrigada por sua participação no Voz Docente. O Voz Docente teve produção e apresentação da jornalista Kátia Marco e a coordenação geral do professor Robert Ponge, do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Contou também com a colaboração dos jornalistas da ADUFPEL, Gabriela Vensky e Matias Rodrigues. Na mesa de áudio, Thiago Campos. Até a próxima semana.